Olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Bom, este mês, como eu falei para vocês, eu estaria revisando algumas coisas aí, né, sobre estruturas de dados simples. Então a gente viu aí no começo o que são estruturas de dados, né? Aliás, primeiramente o que são dados e o que são estruturas de dados, que são a forma da gente estar aí estruturando, ou seja, armazenando os nossos dados, né? Um dado ali ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um nome, ele pode ser um número, ele pode ser, por exemplo, uma letra. Aí esses dados, quando são combinados, né, esses pedaços de dados, eles formam informações, né, eles criam informações para a gente, que no caso é ser humano, para a gente estar consumindo, né, essas informações aí, certo? Então, por exemplo, imagine um alfabeto. A gente tem a letra ali de A a Z. Então, quando você combina essas palavras, essas letras aí, uma determinada estrutura do qual a gente entende que é o português, você consegue formar ali palavras, né? Então, a forma como a gente, então as letras em si, elas são o quê? Elas são os dados. Ao passo que a forma como a gente vai estruturar aquelas letras vão formar palavras no nosso idioma. Então, é basicamente aí essa analogia que eu poderia, né, estar utilizando aí da forma mais simples possível. Bom, a gente viu aí então, né, nesse primeiro vídeo, o que são dados e o que são estruturas de dados. Vimos também que o array, que é a primeira estrutura de dados que a gente estuda, vimos sobre pilha, fila, lista ligada, conjunto, dicionário, hashmap. Hoje a gente vai dar uma introdução aí, né? Eu não vou estar muito aprofundando em determinados algoritmos, sobre árvores, certo? Mais precisamente aí árvores binárias, certo? Bom, vamos ler aqui um contexto rapidamente. Onde que é utilizado, por exemplo, árvores no mundo da programação, né? Bancos de dados, sistemas de arquivos, compiladores, sistemas de roteamento de rede, inteligência artificial, usa bastante essa estrutura de dados árvore, certo? Aí vai depender muito do algoritmo que vai ser implementado também para ler essa árvore aí, né? A nível de profundidade, como esses dados estão armazenados, né? Estão armazenados de forma onde os dados menores estão do lado esquerdo, os dados maiores do lado direito. Vai depender muito aí, né? Jogos de computadores também, né? Quando implementa inteligência artificial aí, você pode ter uma combinação dessa estrutura aí. Sistema de gerenciamento de versão, por exemplo, aqui o Git, algoritmo de criptografia, aplicações aí para visualização de dados, sistemas de gerenciamento de cache, aplicações de aprendizagem de máquina, né, também que envolve aí inteligência artificial, análise de redes sociais, algoritmos de busca, né, em grafos, análise e modelagem de linguagens neurais. Bom, uma árvore em si, ela é o que? Uma árvore em si é um conjunto de entidades, certo? Então ela é um conjunto de entidades ela é um conjunto de entidades chamadas de nós. O que são os nós? Eu vou estar explicando daqui a pouco aqui na forma gráfica. Os nós são conectados por arestas. Cada nó contém um valor ou dados que pode ou não ter um nó filho. Bom, vamos aqui para o Wikipedia rapidamente, só para a gente entender aqui mais um conceito, né, sobre árvores, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, uma representação de uma árvore simples aqui, inclusive uma árvore binária aqui, né? Onde ela tem apenas dois filhos aqui por nó, certo? No caso aqui, a gente tem o topo da nossa árvore. Por que eu falo binário? Porque tem apenas, pode ou não ter dois lados, essa árvore, cada nó dela, ela pode ou não ter dois filhos, né? Se ela não tiver dois filhos, ela tem apenas um aqui, ó, neste exemplo aqui, certo? Aqui a gente tem o topo da nossa árvore, aqui a gente tem os filhos dessa árvore. Aqui a gente tem uma folha, certo? Que é um filho dessa nossa árvore que está aqui no topo. Ela começa aqui, a raiz começa pelo topo e ela tem aqui o seu filho, certo? Então, B, C e E são filhos dessa raiz aqui, certo? Dessa árvore completa aqui. As arestas é o que liga, né, virtualmente aqui um ponto ao outro, né? Então, por exemplo, o D aqui, ele é filho de quem? Ele é filho de A, mas ele tem que passar por B antes, certo? Bom, o que não tiver filho, né, no caso aqui, o B, o C tem filhos, né? O B
possui o filho D e possui o filho F. Aqui o C ele possui o filho G, certo? E o E, ao passo aí, ele não possui filho nenhum, então ele é chamado de folha. Aqui a gente tem outras folhas também, que é o D, o F e o G, não possui filhos nenhum, certo? Aqui temos os nós aqui, no caso B, o C e o D, que possuem os filhos aí, certo? E aqui no caso, este aqui é chamado de folha. Bom, uma árvore no contexto de programação, né? No contexto da programação, engenharia de software e ciência da computação, é uma das mais importantes estruturas de dados não lineares. O que que é não linear? Não sequencial, certo? Os dados eles podem estar dispostos aí de uma forma não tão organizada assim, certo? Mas há algoritmos que você pode estar implementando para você deixar a sua árvore estruturada, ou seja, todos os dados, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar essa árvore aqui, se ela fosse uma árvore numérica, o maior número ficaria, aliás, ela ficaria dividida ao meio, e os menores números ficariam do lado esquerdo e os maiores números do lado direito. Quando você for testando aqui para os filhos, os menores números ficariam do lado esquerdo e os maiores números ficariam do lado direito, até chegar aqui no último número da nossa árvore aí, certo? Aí há algoritmos que você pode estar estruturando a sua árvore, que eu não vou estar muito entrando em detalhe não pelo grau de complexidade, certo? Vou estar implementando apenas uma árvore simples aqui. Mas fique ciente aí que árvore é uma estrutura de dados bastante importante aí para a gente estar aprendendo aí no mundo da computação. Por exemplo, né, quando você vai andar com um automóvel que você quer chegar num determinado lugar, e você tem lá o GPS, a gente poderia utilizar essa analogia aí, certo? Então, por exemplo, você quer ir do ponto A ao ponto B. Então, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai calcular a menor distância entre o ponto A e o ponto B. Cada posição que você poderia estar parando ali ou desviando poderia ser o quê? Poderia ser um nó, beleza? Aí dependendo do trânsito, obviamente, ali, né, o algoritmo ali é recalculando ali, né, não talvez a menor rota, de um ponto A, do ponto A ao ponto B, por exemplo, mas ele estaria calculando ali o quê? Com base no tráfego, né, e coisas do tipo. Mas no comum aí, né, um sistema de GPS poderia, né, teoricamente aí, ser comparado com um sistema de árvore, né? Você tem aqui o ponto da sua casa aqui que você quer partir, você quer chegar até o ponto A. Você tem que passar por diversos caminhos aí, certo? Aí o algoritmo vai definir qual é o melhor caminho dependendo do horário e coisas do tipo, certo? Então, basicamente, trazendo para o nosso mundo real, é mais ou menos isso aí. Bom, então aqui na ciência da computação tá uma das mais importantes estruturas de dados, né, não lineares, ou seja, você pode ter dados dispostos aí de qualquer jeito, por exemplo, aqui, ó, o D está aqui embaixo, o B está aqui, o F está aqui, o G está aqui, o C está aqui, ó. Então essa árvore aqui ela não está muito organizada não, certo? Então temos A, B, C, cadê o D? O D deveria estar aqui, ó. Então ela não está organizada, certo? Bom, mas tem árvore que a gente tem que organizar ela, beleza? Para tornar a busca aí o que? Mais dinâmica. Imagine só se, por exemplo, essa árvore que tivesse 1 milhão de registros e o que você fosse procurar tivesse lá embaixo, né? Ele fosse ali, por exemplo, o número 2. Você teria que percorrer toda a sua árvore até você chegar ao registro número 2. Seria terrível computacionalmente aí. Apesar de funcionar com dados pequenos na sua máquina, quando você escala isso aí para um nível maior, você vai ter problema sério aí de performance no seu sistema, certo? Bom, inteligências artificiais, né, apesar assim, ela utiliza a árvore, né, dependendo aí também, obviamente dos algoritmos, né, os nós aí poderiam representar as matrizes neurais, né, em forma de conjunto, e ela poderia armazenar os dados que ela aprendeu nos nós, certo? Aí vai entrar uma outra parte lá, né, de algoritmos de profundidade que eu não vou estar entrando aqui, não é também muito a minha praia, certo? Bom, conceitualmente, diferente das listas, em que os dados se encontram, né, numa sequência, nas árvores os dados estão dispostos de forma hierárquica. Seus elementos se encontram acima ou abaixo de elementos de uma árvore, né? Então você tem uma lista lá, por exemplo, né, uma lista de compras, tem o topo lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Então, um debaixo do outro ali. É mais fácil você pesquisar. Na árvore, não. Na árvore, você tem que criar um algoritmo que vai pesquisar o dado que você quer dentro daquela árvore ali. Aqui é uma árvore bem pequena, bem simples mesmo. Mas se essa árvore que tivesse, por exemplo, aí, 1 milhão de registros, você fosse pesquisar um registro, dependendo do algoritmo que você for utilizar, você está lascado.
certo? Bom, elas são estruturas aí eficientes, né, simples em relação ao tratamento computacional, diferentemente dos grafos. Há inúmeros problemas no mundo real que podem ser modelados aí, né, e resolvidos através de árvores. Estruturas de pastas, né, de sistema de operacional, como eu havia falado, interfaces gráficas, bancos de dados, sites de internet são exemplos de aplicações em árvores aí, certo? Uma árvore ela é formada por um conjunto de elementos que armazenam informações chamadas de nós ou nodos ou nós, né? Tanto faz aí. Os nós são os últimos elementos aqui da nossa árvore, certo? Aliás, os últimos não, né? São os elementos que compõem a nossa árvore. Os últimos elementos são chamados de folhas. Cadê onde é que eu estava aqui? Bom, toda árvore possui um elemento chamado raiz, né, que é o que está aqui no topo, certo? Que possui ligações para outros elementos denominados ramos ou filhos, né, através das arestas aqui, ó. Então temos aqui o filho, o B é um filho, né, ou seja, um ramo aí, né, da nossa raiz aqui. Aí a gente tem aqui o nosso filho aqui, a gente tem outros filhos que são também aí, neste exemplo aqui, né, o D, o F e o G são chamados aí de folhas. Bom, estes ramos, né, estão ligados por outros elementos também. Aqui também podem possuir outros ramos. O elemento que não possui ramos é conhecido como nó-folha, que eu havia falado aqui, certo? No terminal, nó terminal ou nó externo. Tanto faz você chamar de nó-folha, nó terminal ou nó externo, que é o último nó aqui da nossa base aqui, digamos assim, né? Que está mais no topo aqui. Aqui, a árvore aqui, né, graficamente, é representada dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, se você fosse imaginar isso aqui como uma árvore no mundo real, você começa de baixo para cima, né? Mas aqui não, aqui é de cima para baixo. A gente está falando da computação também, né? Bom, uma terminologia muito utilizada nas estruturas de árvores tem origem em árvores genealógicas, né? O relacionamento entre os nodos é descrito como o termos nó pai ou mãe para antecessores diretos dos nossos filhos ou filhas, para adolescentes diretos, irmãos ou irmãs, né? Então imagine, por exemplo, se aqui é uma árvore genealógica. Então você tem aqui o seu bisavô, né? Aliás, você tem o seu avô aqui, certo? No topo aqui. Você tem aqui o seu pai, você tem aqui o seu tio, né? Você tem aqui a sua tia, por exemplo. O seu tio pode ter mais um filho, certo? Ele vai ser seu primo aí, né? E o seu pai pode ter dois filhos aí, que vai ser a sua irmã, né? Ou o seu irmão aí, certo? E o seu outro tio lá, ele não vai possuir filho nenhum, certo? É um exemplo aí que a gente pode estar, né, ah, aplicando aí na nossa vida real, certo? Aqui tem a representação de algumas árvores aqui, né? Temos aqui uns conjuntos, tal. Por exemplo, aqui há diversas formas de representar uma árvore hierárquica, ah, diagrama de inclusão, diagrama de barras, numeração por níveis, por aninhamento. Não vou entrar muito em questão disso aqui não, vou focar só com as nossas árvorezinhas lá mesmo. Bom, os algoritmos aqui então, né? Uma das operações importantes uma das operações importantes consiste em percorrer cada elemento da árvore uma única vez. Esse percurso também é chamado de travessia da árvore. Pode ser feito em pré-ordem. Os filhos do nó são processados após o nó, ou em pós-ordem. Os filhos são processados antes do nó. As árvores binárias, né, em árvores binárias é possível fazer uma travessia em ordem, em que se processa o filho à esquerda do nó, né, e finalmente o filho à direita. Então você verifica ali, por exemplo, se o filho à esquerda ele é menor do que o filho à direita. Por exemplo, que quando você for armazenar aqui, né, em uma árvore organizada, você vai verificar se o fio que você vai adicionar ao lado direito, dependendo do algoritmo que você vai implementar aí, ele é maior do que o do lado esquerdo. Então, se por exemplo, se esse aqui fosse uma árvore numérica, por exemplo, esse aqui fosse o número 2, aliás, o número 3, o número 2 ficaria do lado esquerdo e o número, no caso aí, né? Aliás, o número um ficaria do lado esquerdo e o número 2 do lado direito. E o 3 aqui em cima. Então, isso aqui seria uma árvore aí, né? Que estaria bem estruturada. Nem sempre acontece isso aí, certo? Por isso que a gente tem os algoritmos ali de ordenação. Temos o Bubble Sort, temos acho que se eu não me engano, o Quick Sort, temos outros algoritmos aí, eu não lembro de cabeça quais são todos eles aí, certo? O que eu conheço assim mais ou menos de cabeça é o Bubble Sort, tem o Quick Sort e tem o outro lá também. Se eu lembrar, eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, certo?
Que são algoritmos aí que, né, que na prática eles vão organizar suas árvores se elas estiverem desorganizadas, certo? Então vamos supor que isso aqui é uma árvore que trabalha com números, né? Eles estão todos dispersos aqui. Há algoritmos, né, que vai colocar tudo aí de forma organizada, certo? Alguns algoritmos computacionalmente aí são péssimos, né? Por exemplo, o Bubble Sort, por mais que ele seja mais fácil de você entender, ele tem um processamento muito custoso, né, computacionalmente, porque tem que passar por todos os nós da árvore comparando filho por filho, certo? Se o da esquerda for menor, aliás, se o da esquerda for maior do que o da direita, troca de lugar, inverte o papel, e assim sucessivamente, né, até você achar aqui o meio da raiz aqui da árvore e colocar os níveis aqui, os filhos, né, maiores à direita e os filhos menores à esquerda. Então, talvez aí eu vou estar implementando aí, né? Talvez sim, talvez não, o Bubble Sort aí, que é um algoritmo que eu conheço. Os outros eu não vou nem entrar muito em detalhes não, certo? Bom, então é o seguinte, então, na próxima parte, eu esqueci de mostrar aqui a nossa árvore, né? Vou trabalhar com essa árvore aqui, ó. Caso que uma árvore que vai trabalhar com um número, certo? Como você pode ver aqui, ó, a gente tem o 11, certo? Está aqui no meio da nossa árvore. Aí depois a gente tem o 16 e tem o 18. Então todos os filhos dela aqui, ó, os nós aqui, vão ficar do lado direito. Aqui a gente tem uma árvore organizada. E todos os filhos menores vão ficar do lado esquerdo. Então o 11. O 11 ele é o quê? Ele poderia ser o meio da nossa árvore. O 11, o 16 ele é maior do que o 11? Ele é maior do que o 11, então vai para cá. O 18 ele é maior do que o 16? É, então desce mais um nível. O 8 que é um filho aqui do lado esquerdo da nossa árvore. Ele é menor do que o 11? É, então vai ficar do lado de cá. Aí a gente vai ter uma seguinte posição aqui. O nó 5 e o nó 10, qual deles é maior? O 5 ou o 10? Bom, o 5 ele é menor, então ficaria do lado de cá. E o 10 do lado de cá. Se a gente fosse ordenar isso aqui mesmo, na verdade, o 10 ficaria aqui no topo, certo? Porque o 10 é menor do que o 11, ele ficaria aqui no topo. O 8 passaria para o lado direito, ele trocaria de lugar com o seu pai aqui, ó. E aliás, o 10 ficaria aqui no topo, o 5 aqui onde é que ele está, e o 8 trocaria de lugar com o 10 aí, certo? Então essa árvore aqui ela não está 100% ordenada aí. Então se você pegar isso aqui e colocar numa escala gigante, o que vai acontecer? Você vai ter aí, até você encontrar esse número 8 aí, né? Se tivesse 1 milhão de registros, por exemplo, ele fosse a última folha, né, digamos assim, do lado esquerdo ou do lado direito, você teria um poder computacional aí aplicado a muito, tipo assim, muito processamento, né, do seu processador aí, né, falando computacionalmente para você achar esse caminho aí, né. Imagine, por exemplo, que você tem que ir do ponto A ao ponto B e o algoritmo que vai te passar isso aí, ele fala que você tem que ir para São Paulo, por exemplo. Então, eu moro aqui, por exemplo, em Goiás, mas eu quero chegar lá no centro de Goiânia, por exemplo, né. Moro aqui numa cidade vizinha. Eu quero ir lá pro centro de Goiânia fazer uma compra em alguma loja. Imagina que o algoritmo, né, manda eu ter que passar em São Paulo primeiro para depois ter que ir para Goiânia, né? Então, computacionalmente, isso é terrível. Então, o que a gente precisa fazer então? A gente precisa organizar as rotas, né, os endereços, tudo hierarquicamente, para que eu quero ir para o centro de Goiânia, que fica mais ou menos 20 quilômetros daqui da cidade onde eu moro, eu vou pelo menor caminho possível, não pelo maior caminho possível. Então eu vou ganhar muito mais tempo com isso, eu vou ganhar poder computacional, certo? Apenas com os dados aí estruturados. Bom, e na segunda parte do vídeo, obviamente, essa parte aqui vai ser a introdução, eu vou estar implementando aí uma árvore simples, certo? Tentando manter aí essa parte aqui organizada, né? Ou seja, filhos maiores do lado direito, filhos menores do lado esquerdo. Como ele vai ser um algoritmo que eu vou estar implementando aí, eu vou gravar o vídeo em duas partes, beleza? Então daqui a pouco eu volto. Bom, então vamos começar a implementar aqui, né, a nossa árvore binária. Bom, a nossa árvore, né, o que quer dizer uma árvore binária? Ela só possui ali dois nós, né, em cada elemento. Então, por exemplo, aqui nesse ramo aqui, a gente tem apenas dois elementos aí, beleza? A nossa árvore binária aqui, ó, por exemplo, na raiz, ela possui o quê? Dois elementos. Aí de dois elementos você pode criar mais dois elementos aqui, né? No caso aqui temos uma árvore binária aí, né? Por ter dois elementos em cada nó, é chamado de árvore binária. Aqui no caso a gente tem um exemplo de uma árvore binária que trabalha com números aí, beleza? Bom, o que a gente vai ter que fazer então para começar a implementar uma árvore dessa aqui?
né, dentro do Java aí. A gente vai ter que criar aí, primeiramente, o nosso nó, beleza? Então, eu vou criar aqui, então, um novo pacote, só para a gente estar separando aí a nossa estrutura de dados, e vou chamar aqui de árvore, beleza? Bom, dentro da nossa árvore aí, eu vou estar criando o quê? Vou estar criando o nosso nó, que vai carregar ali, né, além da informação que a gente precisa, no caso aqui vai ser o inteiro, vai carregar outro nó, né? Ou não. Então pode ser um nó filho aí, né? Que fica do lado esquerdo, no caso se ele for um nó menor, e do lado direito, no caso se ele for um nó aí com maior valor, beleza? Bom, então o nosso nó aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter, obviamente, o valor, né? Que vai ser armazenado aí, então inteiro valor. Ele vai ter aqui o nó que fica do lado esquerdo, que vai ficar do lado esquerdo, e um do lado direito, certo? Que vai ser do mesmo tipo aí, beleza? A gente está trabalhando aí com o polimorfismo. Então, a gente vai criar aqui os nossos nós, certo? Então, private, nó esquerda, private, nó direita. O que a gente vai estar fazendo aqui então? Toda vez que a gente criar um nó, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa setar um valor para este nó, né? No caso aqui eu vou passar apenas o valor aqui, beleza? Bom, os nossos nós aqui eu vou colocar eles como null, né? Eles não vão ter valor nenhum aí, beleza? Bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma forma de consultar, né, os valores desse nó. Então o que eu vou estar fazendo aqui então? Eu vou inserir aqui um getter, que vai apontar aqui para quem? Para o valor que eu quero consultar. Eu não vou colocar um setter porque eu já coloquei ele aqui, ó, através do parâmetro aí, né? Toda vez que eu criar um nó aí, eu tenho que obrigatoriamente passar um valor para ele, beleza? Beleza. Bom, criado aqui então o nosso getValor para recuperar o valor do nosso nó, certo? Eu quero saber qual que é o valor desse nó aqui. Aí a gente utiliza aqui o getValor, beleza? Bom, só que eu preciso também consultar, né? Se o nosso nó da esquerda ele é menor e o seu nó da direita é maior. Então eu tenho que colocar aqui nele um getter e um setter, beleza? Então eu vou colocar aqui um getter e um setter para ele. A gente está finalizando aqui essa classe aí, certo? Aqui eu posso colocar como makeFinal, que eu não vou instanciar ela mais aqui em lugar nenhum. E está feito aqui o nosso nó que vai representar aí os nossos valores, certo? Então temos aqui, por exemplo, o nó 8, o que for menor fica do lado de cá, o que for maior fica do lado de cá, do lado direito. Menor do lado esquerdo, maior do lado direito. Bom, vamos construir aqui então a nossa árvore, né? A gente vai chamar ela aí de árvore binária, beleza? Então o que a nossa árvore binária vai fazer? Ela vai inserir os itens na nossa árvore aqui, certo? Os nossos nós aí, digamos assim. Então, árvore binária. Árvore binária. A nossa árvore binária ela vai precisar do que? Da raiz, né? Que é esse que fica aqui no topo. Só que a nossa raiz ela também é o que? Ela é um nó. Beleza? Então, private, nó. Vou chamar isso aqui de raiz e colocar um valor null aqui para ela, beleza? Bom, eu preciso criar um método, né, que eu vou inserir um valor nesse elemento aqui, ó, nesse nó. Então tem que criar aqui um método chamado inserir, public void inserir, beleza? Eu vou inserir aqui no caso um valor qualquer aí, certo? Um valor numérico qualquer. Bom, só que toda vez que eu inserir um valor, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dizer que a minha raiz atual, né, que eu estou trabalhando agora, no caso aqui, ela não vai ser a nossa raiz, ela vai ser um nó. Eu preciso trocar, né, fazer o chaveamento disso aí, beleza? Só que aqui vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu vou ter que criar um método privado aqui, private, inserir nó, que vai dizer, né, com qual raiz eu estou trabalhando, beleza? Por exemplo, aqui a gente tem a nossa raiz do topo, né? E aqui, se você ignorar essa raiz do topo aqui, você for partir para essa outra aqui, ó, o 8 ele é raiz de 5 e de 10. Então a gente tem que fazer esse chaveamento aí em tempo de execução. Essa troca, na verdade, aí, né? Então a gente vai ter aqui então o nó, né? No caso aqui o nó atual, que a gente vai estar trabalhando aí. E vamos ter aqui o valor que a gente quer estar passando aí para ele, beleza? No caso aqui eu tenho que retornar um nó, né? Que eu vou ter que fazer esse chaveamento aí, beleza? O que eu vou fazer então? Vou verificar então se a nossa raiz aqui, ó, certo? Vou verificar se a nossa raiz aí, ela tem o quê? Ela tem um valor, beleza?
Então, se ela não tiver um valor, a gente vai criar para ela aí um valor, certo? Então, o que eu vou fazer então? Vou pegar aqui então o nosso nó atual, né? Como eu vou inserir o primeiro, e vou verificar se ele é igual a null. Então, se o nó atual aqui for igual a null, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar retornando um novo nó aí. Return new nó, né? Com o valor já populado aí que eu passei lá no construtor, beleza? Ok. Bom, agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse inserir nó aqui e colocar aqui no nosso método público inserir, né? No caso aqui, o primeiro que eu vou estar querendo utilizar aqui vai ser quem, obviamente aí, né? Vai ser a nossa raiz, certo? E vou estar passando aqui o valor como argumento aí do nosso método, beleza? Bom, aqui agora entra uma outra coisa aqui agora. Se o nosso nó atual que a gente está tentando inserir aqui, ele for diferente de null, quer dizer que há pelo menos uma raiz aqui no topo já. Então a gente pode brincar agora aqui, ó, adicionando elementos do lado esquerdo ou do lado direito. Então o que eu vou ter que fazer então? Bom, vou fazer da seguinte forma. Se o valor que eu estiver tentando adicionar, que eu passei aqui no parâmetro, ele for menor do que o nosso nó atual, né? Você vê aqui que já foi trocado aqui, ó. Inclusive eu tenho que fazer o chaveamento aqui, ó. Esqueci de fazer essa troca aqui, ó. Então toda vez que eu inserir um nó, o que vai fazer? Eu vou executar este método aqui e ele vai marcar essa raiz aqui, ó. Por exemplo, dessa raiz primária aqui. Adicionei um novo elemento, certo? Ou do lado direito, ou do lado, aliás, ou do lado esquerdo ou do lado direito. A partir do momento que eu adicionei tanto o elemento do lado esquerdo quanto do lado direito, ela aqui já vai ser a nossa raiz. Passei para o 8 aqui, por exemplo. O 8 aqui vai ser o quê? Ele vai ser a raiz de 5 e vai ser a raiz de 10. Então eu tenho que fazer esse chaveamento aí. Cada vez que eu for adicionar aqui um novo nó, o nosso novo nó aí, né, ele vai ser temporariamente aí o que? Uma raiz, beleza? Então por isso que eu faço esse aqui, ó, esse inserir nó aqui, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora então? Se o nosso valor aí, né, ele for menor, né, do que o nó atual, que é esse nó aqui, já que ele não é null, beleza? Então eu vou passar para essa linha de cá. Se ele não for, né, se o valor que tiver lá ele for menor, se o valor que eu tentar adicionar aqui for menor, vai para o lado esquerdo. Caso contrário, vai para o lado direito. Beleza? Então o que eu vou fazer então? No nó atual, certo? No nó atual, eu vou fazer o quê? Eu vou setar do lado esquerdo. Beleza? Vou estar setando aí do lado esquerdo. E o que eu vou fazer agora? Vou ter que fazer uma redundância aqui, ó. Certo? Eu vou estar inserindo aqui então no nosso nó, certo? O nó atual, beleza? Só que eu vou estar pegando o que? Do lado esquerdo. E vou estar inserindo aí, né, o valor. Beleza? Agora que basta fazer o contrário, né? Se por acaso o valor aqui ele for menor do que o, aliás, ele for maior do que o valor, o que eu vou estar fazendo agora aí? Eu vou estar inserindo o lado direito, que basta trocar do lado direito aqui, ó, direito, direita, certo? Então vou inserir aqui no atual, só que aqui no lado direito, né? Ponto get direita. Beleza? E vou estar inserindo aí o valor. Bom, e vou estar fazendo o que aqui? Já que eu inseri o nosso nó do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo do valor aí, né? Eu posso estar retornando ele aí, né? Porque ele já está populado, beleza? Return. Está inserindo aqui a nossa raiz, beleza? Beleza, então. Bom, e o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa percorrer, né? A gente precisa listar esses valores aqui, para a gente consultar, obviamente, aí, né, o que está dentro das nossas raízes aí, beleza? Dentro da nossa árvore binária aí. Então, eu vou criar aqui um método, então, a percorrer em ordem daí, certo? Então, public void percorrer. A gente está exibindo aí, na verdade, os dados que serão apresentados, beleza? Bom, e como que a gente vai fazer agora então para percorrer esses dados aí? A gente tem que fazer o seguinte aqui, eu vou ter que criar um novo método aqui do tipo privado, certo? Por que eu vou ter que criar um método privado? Porque eu preciso agora passar também, né,
Tem que fazer igual aqui, ó. Tem coisas que não pode ser acessado fora da nossa classe aqui, beleza? Bom, então esse percorrer ordem aqui, eu vou ter que criar um novo método aqui para ele. Um método privado aqui. Então, private, void percorrer ordem. Percorrer ordem, né? No caso aqui eu poderia colocar em ordem. Para estar diferenciando aí, né? Vou ter que passar aqui, obviamente, o nó do qual eu quero percorrer. Então, por exemplo, se eu tiver nessa raiz aqui, ó, eu quero percorrer os nós que estão do lado de cá. Quando eu trocar de raiz aqui, eu quero percorrer os nós que estão do lado de cá, e assim sucessivamente, até a gente está chegando aí no último, né? Então, eu tenho que passar o nó aí, né? Com o qual eu vou querer trabalhar, certo? Beleza. Então, posso até colocar já aqui. Vou estar passando aqui sempre a raiz, né? Como eu fiz o chaveamento aqui, ó. Toda vez que eu insiro aqui, né? Essa raiz aqui, ela é chaveada e ela é trocada, tem os seus valores trocados aí. Então vou estar sempre trabalhando com a raiz aí, beleza? A raiz não é necessariamente o que está no topo. Pode ser esse aqui, ó. O 8, ele é a raiz de 5 e é a raiz de 10. O 16, ele é a raiz de 18, mas ele não tem aqui nada do lado esquerdo, beleza? Beleza. Bom, o que eu vou fazer então? Se o meu nó atual ele não for nulo, né? Ou seja, para a gente não tomar um null pointer aí, o que eu vou estar fazendo então? Se ele não for nulo, ele for diferente de null, a gente pode estar utilizando aí o isNull, né? Ou diferente de isNull aí. O que eu vou estar fazendo então? Eu vou estar fazendo uma recursividade aqui novamente, igual eu fiz aqui, ó, na parte de inserção, tá vendo? Ó, aqui, ó. Parte de inserir nó, vou ter que fazer uma recursividade aí. Então vou ter que percorrer o subnó aí, beleza? Então percorrer nó, né? Qual nó que eu vou percorrer? Eu quero percorrer o quê? O que está do lado esquerdo, né? Então temos o nó raiz aqui, eu quero percorrer o que está do lado esquerdo. Cheguei aqui no lado esquerdo, percorrer o que está do lado esquerdo, depois direito. Aqui percorreu do lado esquerdo, depois do lado direito aí, né? Conforme a gente vai inserindo os elementos na nossa árvore binária aí, beleza? Então vou pegar aqui então o nosso nó atual. Como eu quero percorrer aqui os elementos do lado esquerdo, então get esquerdo, beleza? E eu também quero pegar os elementos aí, obviamente, né, do lado direito, então ponto get direita. Deixa eu só separar aqui, systemout.println. A gente vai pegar aqui agora o quem? O valor, certo? Preciso também saber com qual valor estou trabalhando aí, beleza? Ponto get valor. Deixa eu só separar aqui por um espaço aqui. Alt Shift F para estar organizando aqui o nosso código. Bom, vamos tentar rodar isso aqui agora e ver se está pelo menos funcionando já. Então vou pegar aqui a nossa árvore binária, vou estar instanciando ela aqui. Árvore binária igual a new árvore binária. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Vou instanciar ela aqui. Obviamente vai pedir para mim estar aqui importando as dependências aqui do pacote, né? Do nosso pacote árvore. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou estar inserindo os valores, né? Ponto, no caso aqui, inserir os valores aí. Aqui eu vou até estar utilizando isso aqui como exemplo. Temos 1, 2, 3, 4... Não, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aí 6 dígitos aí para a gente estar adicionando aí. Aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 1 aí, beleza? Então o que eu vou colocar em qualquer ordem aí? Vou começar pelo 8, né? Vou começar pelo 8. Vou colocar aqui então o 10 e o 5. 10, o 5. Que eu já vou começar aqui com o 16 e o 18. 16 e o 18. E por último aqui, né, o 11. 11, é isso? É isso. Bom, vamos executar aquele método que a gente tem acesso a ele. Para estar percorrendo aí, né, a nossa árvore em ordem, beleza? Deixa eu dar um F6 aqui. Ver se o nosso código tem que alterar mais alguma coisa aí. Então tá aqui, ó, 5, 8,
10, 11, 16, 18. Tá aí a nossa árvore, ela está organizada em ordem. Por mais que eu coloquei aqui ó, fora de ordem, ela está em ordem. Eu até separei uns números aqui para a gente estar brincando um pouco aí com eles, beleza? Deixa eu ver aqui então como é que eu vou estar adicionando esses números aqui. Eu não acho que não vou nem chegar a colocar todos aqui não, porque vai dar um trabalho aí, certo? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui de forma mais rápida. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou comentar isso aqui. Então, vou adicionar aqui este número. Aqui também. Aqui também. Deixa eu fazer diferente. Eu vou colocar aqui. Que aí a gente anda um pouco mais rápido. Eles estão todos fora de ordem aí, beleza? Tem número pra caramba, tá uns 50 números aí. Vamos lá então, 25. Tem mais alguns aqui. Sei que vai ficar um pouco longo aí o vídeo mais uma vez, mas vai servir para a gente estar exemplificando aí como que funciona a nossa árvore aí, beleza? Às vezes o que acontece também? Às vezes acontece da gente ter uma árvore dessa aqui e nem sempre ela está o quê? Ela está organizada. Então a gente precisa criar aí alguns algoritmos de ordenação de dados. Assim, por mais que eu saiba que o algoritmo Bubble Sort ele não é muito assim uh, um excelente algoritmo de ser utilizado, né? Tem o Quick Sort, tem outro lá também Sort que eu esqueci o nome para a gente estar ordenando aí os dados. O Bubble Sort, por mais que ele tenha um desempenho ruim, é um que eu conheço assim mais ou menos de cabeça, certo? Tem algoritmos aí de você estar ordenando as suas árvores aí. Aqui a gente está criando a nossa árvore, né? E está pegando aqui os dados e colocando eles aqui, né? Mas às vezes você pode estar consultando dados de um banco de dados, né? Ou de algum tipo de registro aí, certo? E nem sempre a sua árvore ela vem o quê? Ela vem organizada, ela pode vir aí totalmente desorganizada, certo? Pô, devia ter feito isso aqui antes, né? Vai dar um trabalho danado, hein? Deixa eu agilizar aqui o processo. Quase acabando. Devia ter colocado só uns 25 elementos aqui, né? Faz parte. Ufa, até que enfim. Deixa eu eliminar isso aqui, mandar pro Beleléu e vou deixar isso ordenar aqui embaixo. Alt Shift F para organizar o nosso código aí, deixar ele bem bonitinho, né? Como você pode ver, estão todos desorganizados aí, ó. Eles não estão de forma linear, que é o termo correto de dizer, né? Linear que eu falo assim, 1, 2, 3, 4, 5 e tal, tá? Você pode ver que o 0 está aqui embaixo, o 7 está aqui, o 0 está aqui, o 34, 27 e tal. Deixa eu dar um F6 aqui. E vamos ver se funcionou. Tá aí, ó, funcionou. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai até 22, 23, 24, 25. Tá aí, ó, a gente estruturou os nossos dados, como você pode ver, eles estavam desestruturados, utilizando uma árvore binária. Então, é para isso que uma árvore binária serve, né? Uma árvore binária aí, ela vai organizar os nossos dados aí, certo?
No caso aqui é a árvore binária de busca, né? Onde a gente vai estar colocando os elementos menores aí do lado esquerdo e os elementos maiores aí do lado direito. Então o primeiro elemento que a gente adicionou aqui, né, foi a raiz que está no topo, né? E conforme o nosso algoritmo ele vai percorrendo aí, ele vai fazendo esse chaveamento aí, ó. Ele vai trocando de posições, né? Você adicionou aqui, ele vai adicionar a nossa raiz aqui, certo? Então é o primeiro elemento, ele vai inserir aqui o nó e vai fazer essa troca aí, beleza? O que for o menor fica do lado esquerdo, o que for o maior fica do lado direito. Beleza? Aqui eu coloquei só pra gente separar, pra gente estar vendo aí, certo? Aqui o primeiro elemento a gente pode até consultar ele aqui, deixa eu ver, o primeiro elemento que a gente vai adicionar aqui, só pra gente finalizar aqui o vídeo. No caso aqui o valor, né? Toda vez que a gente inserir um valor aí, vai aparecer aqui, quer ver? Ó. O primeiro que a gente adicionou foi o 33, foi o 33 mesmo, deixa eu ver aqui. Foi o 33, beleza? Depois foi o 20. Aí ele vai organizando aqui pra gente. Bom, então é isso aí. O vídeo ficou longo, ficou um pouquinho longo aí, né? Mas serviu para exemplificar aí como que a gente pode estar implementando a nossa árvore binária aí, beleza? Bom, no próximo vídeo aí, eu vou estar falando, deixa eu ver aqui, acho que tem um último tópico aí que a gente vai falar aí, né? Eu havia até fechado esse documento aqui. Esperar a boa vontade do Word abrir. Vamos falar sobre grafos aí, né? Essa parte aqui de árvore aqui, para você entender, até de boa. Para implementar o código é um pouco difícil. Eu tive que estudar como é que a gente implementa esse algoritmo aqui, né? A gente não lembra de cabeça, né, como é que a gente faz isso aqui. Você tem que ir testando, implementando e tal. Conforme você vai praticando aí, você vai adquirindo conhecimento, né, para você estar implementando de cabeça aí, né? Apesar que, assim, não tem como você manter tudo 100% de cabeça, né? Mas é bom você estar pelo menos aí é, conhecendo as estruturas de dados básicas aí, beleza? Isso aí é muito utilizado em banco de dados, né? Para inteligência artificial também utiliza bastante, certo? Só que essa parte de inteligência artificial não é muito a minha praia, beleza? Bom, então é isso aí. Te espero no próximo vídeo. A gente viu aí hoje sobre árvores binárias, né? A gente tem aqui o nosso topo. Binária porque ela possui apenas dois elementos aí, né? Elementos aí que não possuem nós são chamados de folhas. Aqui temos um nó que é ligado por arestas. Essas arestas aqui é só algo mais virtual aí, beleza? Então, te espero no próximo vídeo. Valeu!